Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade diante do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, o amor, os louvores que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todos que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 11. Deixa eu ver qual que é o capítulo. Capítulo 80. Peraí, a data. Não sei qual é a data. Tá, outubro de 1914. Acho que eu perdi a data aqui no copiar e colar. Só saiu outubro, é o capítulo 80, outubro de 1914. Valor das horas da paixão e recompensa que dará àqueles que as farão. Estava escrevendo as horas da paixão e pensava entre mim: quantos sacrifícios para escrever essas benditas horas da paixão, especialmente por ter que pôr no papel certos atos internos que só entre eu e Jesus passaram. Qual será a recompensa que ele me dará por isso? Então aqui ela estava pensando nas horas da paixão, de quando ela estava escrevendo, né? E porque ela colocou atos internos, né? Que só entre ela e Jesus. E Jesus, fazendo-me ouvir a sua voz terna e doce, disse-me: minha filha, como recompensa por teres escrito a hora da minha paixão, por cada palavra que escrevestes, dar-te-ei um beijo, uma alma. Então, Jesus está explicando, né, o valor, a recompensa, né, das horas da paixão. Dar-te-ei um beijo e uma alma. E eu? Aí ela pergunta, né, meu amor, isto é para mim ou para aqueles que o fizerem, que lhes darás? Então, ela está perguntando, né, então, ela sabia, né, que ela estava escrevendo para as pessoas lerem. Ela perguntou qual a recompensa, né, dessas horas da paixão. E Jesus falou para ela: cada palavra é um beijo meu e uma alma, né? E aí ela perguntou: e para os que vão ler? E Jesus: se a fizerdes juntamente comigo e com a minha própria vontade, então aqui também tem que ser feito o quê? Juntamente com Jesus e com a própria vontade, né? Na divina vontade. Por cada palavra que proferirdes, dar-vos-ei também uma alma. Porque toda a maior ou menor eficácia dessas horas da minha paixão está na maior ou menor união que comigo tendes. E fazendo-as com a minha vontade, a criatura se esconde em meu querer. E agindo meu querer, posso fazer todos os bens que quero, mesmo por meio de uma só palavra. E isto cada vez que as façam. Vou reler aqui para me tentar entender melhor. E Jesus: se a fizerdes juntamente comigo e com a minha própria vontade. Então, fazendo, né? Jesus estando com Jesus na vontade divina. Por cada palavra que proferirdes, dar-vos-ei também uma alma. Porque toda a maior ou menor eficácia desta hora da minha paixão, então a maior ou menor eficácia das horas, está na maior ou menor união que comigo tendes. E fazendo-as com a minha vontade,
A criatura se esconde em meu querer. E agindo o meu querer, posso fazer todos os bens que quero, mesmo por meio de uma só palavra. E isto cada vez que as faço. Em outra ocasião, estava me lamentando com Jesus, porque depois de tantos sacrifícios para escrever as horas da minha paixão, eram muito poucas as almas que as faziam. E então ele me disse: Minha filha, não te lamentes. Ainda que fosse só uma, deveria estar contente. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que se devesse salvar só uma alma? Então Jesus está falando que ela estava pensando ali. Então muitas vezes, que isso me reflete, né? Às vezes eu estou fazendo um áudio ou alguma coisa, né, por amor a Jesus. Por quê? Porque quando a gente está lendo, transmitindo as coisas do livro do céu, fazendo o áudio da partilha, a gente fala coisas íntimas nossa, né? Igual a Luísa, ela acabou de falar ali em cima, nossa, eu também teve coisas que só entre eu e Jesus, e eu tô escrevendo, né? E eu tô, por exemplo, abrindo a minha vida, né? Colocando num livro para todos quem quiser ler, né? E Jesus está falando que essa intimidade nossa vai trazer cada, né? Ele falou que há horas da paixão, né? Então cada palavra seria um beijo, uma alma, né? E Jesus fala que a alma que estiver unida a Ele, né? No querer divino, a alma vai se esconder nele e vai ser Ele próprio fazendo as horas da paixão, né? Então a maior ou menor eficácia vai ser conforme o querer dele, né? Porque ali contém reparações, tem muita coisa na hora da paixão, mas vai ser como se ele mesmo estivesse fazendo, né? Repetindo, né? Então, conforme a alma vai estar unida a ele, vai ter maior ou menor eficácia, né? Então, quando a gente abre o leque da nossa vida, aqui dá esse testemunho, que é o que Jesus, que a vida, né? A nossa vida se passa a vida, ser a vida de Jesus, a gente abre coisas íntimas nossa, né? E aí, o que ela tá pensando? Nossa, tanta coisa íntima e tanta coisa grandiosa que Jesus está ensinando, e são tão poucas pessoas que aproveitam, né? Tantas poucas pessoas que querem, né? Porque assim, eu vou dar um exemplo meu dessa semana que eu tô lembrando aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui disso, né? Eu comecei ler o livro Fim dos Tempos. E aí fiz um vídeo, a gente perde tempo lá. Eu passei a manhã, que eu deveria estar trabalhando, né? Não trabalhei, para fazer a capa, para fazer a leitura, para subir para o canal. Aí, dentro de mim, Jesus fala assim: compartilha todos os grupos da família. E eu fiquei, sinceramente, eu entendo quando a Luísa fala: nossa, tem coisa aí, a gente tem uma vergonha. É verdade, isso ainda eu tenho, né? Eu senti uma vergonhinha ali, né? E eu falei isso para Jesus: Jesus, é por amor a você. É igual ela, igualzinho, não muda. Se a gente for pensar mesmo, não muda. Lógico que depois, eu acho que vai indo, a gente perde, né? Eu já senti isso, que vai indo, a gente vai assumindo mais ali, né? A vida mesmo de Jesus e, e não quer nem saber o que os outros pensam, deixa de pensar, não quer nem saber. Mas no fundo, ali, nesse primeiro, eu fiquei com uma vergonhinha. Porque eu passei para quem? Que eu passei todos esses vídeos? Para toda a minha família, né? Então, a minha família, eles olham, né? Eu não sei lá. Todos os meus amigos, né? Amigos que eu passei, e eu sou um nada para eles. Eu sei que eu sou um nada, mas eu tô falando assim, não é um nada aquele que Jesus acha bonito, não, que ele pode me encher. Um nada assim, eles vê como assim, eu não sou um sacerdote, eu não sou uma teóloga, eu não sou nada. Então eles não acreditam muito em mim. Assim, não dá valor, não dá atenção, entendeu? Eu não tenho essa atenção de olhar e falar assim, nossa, deixa eu ver o que ela está compartilhando.
Parece ser uma coisa, né? Porque é o fim dos tempos, é o livro do fim dos tempos. E eu escrevi embaixo, olha, estou lendo esse livro. É Jesus falando sobre o fim dos tempos, quem quiser me acompanhar a leitura, não sei o quê. Então, assim, você entende? Eu me expus, né? E é uma coisa íntima minha, que eu poderia simplesmente só ler para mim, né? Eu falei, eu não vou ler só para mim, eu não consigo mais ler algo só para mim. Só que aí, é igual a Luísa está falando, né? Eu falei, puxa, e eu falei algumas coisas no vídeo, né? Algumas coisas que eu, né, entendi às vezes, né? É igual a Luísa está falando assim, nossa, mas eu fui lá, fiz todo esse esforço. Igualzinho ela está falando, eu fiz todo esse esforço de escrever. Fiz todo esse esforço até de falar coisas íntimas minhas aqui. E as pessoas são tão poucos que deram bola realmente. Foi um no lugar, ó, num grupo da família inteira, uma pessoa. Do onde é meus amigos lá, nem sei, ninguém falou nada. Passei no outro lugar que é um outro grupo também, que era onde eu morava, são bastante gente lá, nada. E eu pensei assim, esse grupo lá chama assim, moradores da vila onde minha mãe mora lá, e eu morei minha vida antes de casar, né? Eles postam tanta coisa do governo, né? Tipo, do governo atual que eles são contra. Ah, é o fim do mundo mesmo. Ah, é o fim não sei do que. Ah, não sei o que. Olha como é que tá. Aquelas coisas da política que a gente já conhece de cor salteada, tá todo mundo até enojado de tanto ver. Eles postam tanto isso, são tão preocupados com isso, que eu falei assim, Jesus, eu vou passar o livro do fim dos tempos, né? Já que eles são tão interessados, estão sabendo que tá o fim do mundo mesmo, por que que eles não veem, então, da sua própria boca a explicação, né? Essa foi a minha intenção, né? Essa é a intenção, né? De divulgar as palavras de Jesus, não a minha, né? Não é eu, não tem nada a ver comigo, né? Eu vou divulgar, né, para quem quiser, já que eles estão tão preocupados, né, com o fim do mundo, assim, com o fim do... Passei nos grupos da família, eu acho que passei acho que em 4 grupos de família, né, que tem a família do meu marido, tem a minha família de um lado, a minha família do outro, e eu passei pro grupo dos meus amigos que é da igreja, do grupo de igreja meu mesmo, que a gente participa, reunião todo mês, mensal. Passei nesse dos moradores, que eu vejo, passei tudo isso, passei. E aí, nossa, eu até agora só vi uma pessoa, de tudo isso que eu passei, uma pessoa só que me perguntou, eu tenho interesse no PDF, né, que eu falei, olha, se você tiver interesse no PDF, quem tiver interesse no PDF, quiser ler sozinho, não precisa me acompanhar em vídeo, né? Fica a critério, porque isso que eu tô falando, não interessa eu, interessa se a pessoa se interessar pelo querer conhecer, né? Esse é o interesse que passa na minha cabeça. Eu falei assim, se a pessoa tiver interesse de conhecer a palavra de Jesus, ela não precisa vir atrás de mim, ver o vídeo que eu tô fazendo, né? Não era esse o meu interesse. Falei, se ela tiver e ela começar a ler o livro, né? Ela começar a ler a explicação de Jesus, é isso. Feliz da vida, né? O propósito tá aí. Uma pessoa só, uma. Agora pensa bem, a hora que eu comecei a ler esse trecho agora, ali no comecinho eu falei, nossa, parece que parecia que não tinha nada a ver com a minha vida, né? Que eu não tinha nada para relacionar sobre isso nas horas da paixão, né? E olha para você ver, aconteceu exatamente o que a Luísa tá falando, né? A gente fazer alguma coisa, um esforço, lógico que é por amor a Jesus, lógico. Só que qual que é o interesse da gente que está fazendo isso? Né? É o mesmo interesse dela, não é atenção para ela. Não era atenção para mim. Não precisa me seguir, né? Igual eu falei, eu fiz o vídeo e lá ficar me seguindo. A nossa intenção é se as pessoas vão dar interesse e ouvidos para Jesus, o que está saindo da boca dele, né? Esse é o mesmo interesse dela, né? Então aí é isso que ela está perguntando aqui. É a mesma coisa que eu perguntei, né? A mesma coisa que passou na minha mente.
né? Eu falo, por mim, fosse os outros olhar para mim, eu não faria nunca um vídeo. Não faria, não teria feito isso, né? Eu não tenho interesse de um holofote para mim. Mas eu, assim, a intenção era que desse atenção para Jesus, né? Tanto que eu até escrevi, falei, quem quiser o PDF e ler, não precisa ficar indo lá no meu vídeo. Por exemplo, assim, só vai ter acesso às palavras de Jesus se ela me seguir. Aí tem que me seguir. Não, nada disso. Eu falei assim, quem tiver o interesse, eu vou estar fazendo vídeo, né? Vou estar lendo, colocando em vídeo. Quiser me seguir, né? Tá aqui. Eu coloquei assim, quem quiser, né, ler junto comigo, tá aqui. Vou estar lendo. Mas quem quiser o PDF, coloquei assim, para ler sozinho, eu tenho. Só falar comigo que eu disponibilizo, né? Eu passo o PDF. Só uma pessoa, entendeu? Então é isso aqui, Jesus está falando aqui, olha. Minha filha, não te lamentes, né? Porque eu vi interesse só de uma pessoa, presta atenção. Ainda que fosse só uma, deverias estar contente. Então, eu tenho que ficar contente. Só uma, mas estou muito contente. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que se devesse salvar só uma alma? Assim também tu. Jamais se deve omitir o bem, porque são poucos os que o aproveitam. Meu Deus do céu, Jesus respondendo tudo para mim, né? Todo mal é para quem não o aproveita. Então, quem não aproveita, né? Jesus está falando, o ruim é para quem não está querendo aproveitar esse bem, né? Todo mal é para quem não aproveita. E assim como minha paixão fez adquirir o mérito a minha humanidade, como se todos se salvassem, apesar de que nem todos se salvam, porque a minha vontade era salvar-vos a todos. Então mereci, por merecimento, segundo o que eu queria, e não segundo o proveito que as criaturas fariam. Gente, olha que lindo isso. A gente na divina vontade. Já até estou vendo aqui que Jesus já está explicando isso. Esses dias eu entendi isso, né? É sobre a vontade e não sobre o que acontece na verdade. A minha vontade era que todos se interessassem. É a mesma vontade de Jesus. Pensa bem, isso não é a mesma vontade. Eu morri para todos, eu queria que todos se salvassem. A minha vontade é a vontade, entendeu? Todos se salvam e ele mereceu por todos. Então, a vontade minha mesma de Jesus, que eu queria que todos conhecessem, que todos lessem, foi a mesma de Jesus. Vamos supor, eu vou falar assim, eu mereci por todos, como se todas as pessoas que eu passei, o vídeo, o PDF, tudo, tivessem lido por merecimento. Só que na divina vontade, esses méritos não são meus. É Jesus merecendo por causa dessa minha vontade que eu quis por todos, Jesus mereceu por todos. Poucos se aproveitaram ali, eu nem sei quem que aproveitou, né? Assim que me deu resposta foi um, mas também foi pro canal Fiat, eu vi que teve visualizações, né? Então eu sei mas você tá entendendo que a intenção minha era por todos. E Jesus recebeu esse merecimento por causa da minha vontade de ser por todos. Mesmo que foram poucos que aproveitou, mas Jesus recebeu essa glória. Porque os merecimentos aqui não são meus, eu não sou eu, não existe, é Jesus. É para Jesus que eu faço. Então, é os merecimentos para Ele. Não é para pôr lá no meu banquinho, como um banco de dinheiro, não, que a gente vai lá e deposita. Ó, eu depositei 100, agora vai ficar aí rendendo juros. A hora que eu morrer, eu vou querer de volta, viu? Não tem nada a ver. Eu deposito só no banco de Jesus, é para Ele. Eu não tenho nada porque eu não preciso, porque se eu coloco lá no banco dele, né, vai para Jesus,
Ele já me fornece o que eu preciso, eu não preciso ficar tendo garantias, entendeu? Para minha aposentadoria. Não preciso fazer um fundo de aposentadoria, né? Aqui na vida terrena a gente tem que ir lá ficar depositando, que se a gente não depositar lá todo mês, você não recebe. A hora que você aposentar e se não tiver zero lá, você vai ficar com zero, não é isso? Então os méritos aqui a gente deposita no banco de Jesus, essa é dele. Por quê? Porque eu não preciso fazer isso. Ele vai, o que eu precisar da vida natural e espiritual, ele vai me fornecer, porque ele é meu pai. Eu não preciso, entendeu? Né? Então, os méritos aqui, a glória, o merecimento que ele está falando, ele recebeu como se todo mundo tivesse interesse de ter lido e ter ouvido as coisas da boca dele, porque a minha intenção era essa. E a intenção de Jesus, a minha vontade foi essa, e era a vontade de Jesus. É a vontade de Jesus que todo mundo escuta a sua palavra. É a mesma. Então eu repito, né, eu estou repetindo. Quando eu fiz o meu ato que ele pediu, eu fiz o ato. E a vontade minha era a mesma dele, que todos recebessem. E ele recebeu esse mérito por todos. Entendeu? Mesmo que um só aproveitou. Aquele lá aproveitou. Ele tá no, entendeu? Quem não aproveitou, ele falou que vai ficar no mal, né? Vamos dizer assim, o mal é de quem não aproveita, né? É isso que ele está explicando. Essa parte eu não estou conseguindo explicar direito, mas eu entendi aqui na minha cabeça. Só não estou conseguindo repassar, tá bom? Com algum exemplo, assim, né? Então eu vou voltar aqui porque eu não sei onde eu parei, não. Pera aí, só um pouquinho. Então vamos lá. Minha filha, não te lamentes. É até bom repetir lendo, que aí vocês escutam de novo e tiver que entender mais coisa, quem estiver ouvindo, né? Entende melhor ainda, né? Mesmo que eu não, as coisas que eu não entendi, que eu não soube explicar, aí quem tá lendo aí, quem tá ouvindo, pode escrever, né? Fazer um comentário, entendi isso, né? Ou fazer um áudio, mandar aqui pra gente, que a gente põe no canal daí. Minha filha, não te lamentes. Ainda que fosse só uma, deverias estar contente. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que se devesse salvar uma só alma? Mesmo que fosse para salvar só uma alma, Jesus morreria por uma só alma, porque a vontade dele era para que todos se salvassem. E ele ia ter o merecimento por todas, né? Assim também tu jamais se deve omitir o bem, porque são poucos os que aproveitam. Todo mal é para quem não o aproveita. E assim como minha paixão fez adquirir o mérito à minha humanidade, né? Como se todos se salvassem, apesar de que nem todos se salvam, porque a minha vontade era salvar a todos. Então mereci segundo o que eu queria, e não segundo o proveito que as criaturas fariam. Assim tu, segundo a tua vontade, se tem estabelecido com a minha vontade. Então, a minha vontade estabelecida junto com a de Jesus. Vamos lá dizer, salvar a todos, né? Fazer o bem que eu tenho que fazer na divina vontade. Jesus não deixou de fazer o bem, mesmo que fosse só uma alma, mas a vontade desse bem é para todos, mesmo que todos não fossem aproveitar, que ele viu, mas ele mereceu por todos, porque era segundo a vontade dele, que era para todos, né? Então é isso aqui que eu estou entendendo. De querer e de fazer o bem a todos, assim serás recompensado. Todo mal é daqueles que, podendo, não as fazem. Então seria um mal também, eu podendo fazer o bem e não fazer, né? Isso também é um mal, se eu não fizesse. Eu tenho que querer o bem para todos e fazer por todos, né? Estas horas são as mais preciosas de todas, pois não são outra coisa que repetir o que eu fiz no curso da minha vida mortal e o que continuo no Santíssimo Sacramento. Quando escuto essas horas de minha paixão, escuto minha mesma voz, minhas mesmas orações, vejo minha vontade nessa alma, a qual é
é de querer o bem de todos e de reparar por todos, né? Jesus explicando mais ainda isso, né? Então eu vejo na alma que vai fazer as horas, ela não pode pensar assim, tô fazendo as horas aqui, ele tá falando das horas, né? Mas eu tô falando de todo o bem que a gente pode fazer, né? De um áudio de partilha. Jesus vai colocando no nosso coração o que a gente deve fazer e a gente tem que ir correspondendo. Aí ele tá falando aqui que essa alma, ela tá querendo o mesmo que ele, fazendo o curso da vida dele, né? Que essas horas está o curso da vida dele. Mesmo que ninguém vai ouvir, mesmo que ninguém vai ver, ela quer o bem de todos, né? Reparar por todos. E eu me sinto transportado a morar nela, para poder fazer nela o que faz ela mesma. Oh, quanto queria que, embora fosse uma só por região, fizesse essas horas de minha paixão. Eu ouviria a mim mesma em todos os lugares, e a minha justiça nesses tempos tão indignada ficaria em parte aplacada. Né? Então, sim, as horas da paixão, ela aplaca ainda a ira de Jesus, porque é ele reparando e querendo e amando por todos naquela mesma criatura, ele repetindo, né? É a forma de Jesus repetir a vida dele aqui na terra, né? Através da criatura que se abre para ele morar nela, né? Acrescento que um dia estava fazendo a hora quando a Mãe Celestial deu sepultura a Jesus. E eu a seguia para lhe fazer companhia em sua amarga desolação para compadecê-la. Não tinha o costume de fazer esta hora sempre, só algumas vezes, e estava indecisa se a devia fazer ou não. E Jesus bendito, todo amor, e como se me rogasse, isso me disse. Então aqui tem uma hora que é depois da morte de Jesus, que é quando Nossa Senhora vai até o sepulcro, né? Vai lá sepultar Jesus. E ela disse que tinha às vezes que ela fazia e às vezes não, porque ela não tinha certeza se ela deveria fazer sempre essa hora, né? Então é uma hora que ela não tinha certeza, né? Então ela fazia, não fazia, né? Aí Jesus veio explicar para ela: minha filha, não quero que a negligencies, tá? Não quero. Fala-as por amor de mim em honra da minha mãe. Deve saber que cada vez que você a faz, minha mãe se sente como se estivesse em pessoa na terra e repetir sua vida, e portanto recebe ela a glória e o amor que me deu na terra. Então, olha aqui. Então, cada vez que ela faz, Jesus está explicando para ela, olha, não negligencia mais essa hora, faça sempre, né? Então, a faça, não fique fazendo uma vez ou outra. Então, o que eu entendi aqui também, né, esse ponto? Às vezes a gente faz uma coisa, um dia sim, uma hora ou não, porque a gente não tem certeza, né? A gente não tem muita certeza daquela ação. Mas a partir do momento que vem a confirmação, né? Então, até aqui, não é que a Luísa tinha saído da divina vontade, que ela estava pecando, nada disso. Ela não tinha simplesmente a certeza. Então, uma hora ela fazia, uma hora ela não fazia. E aí Jesus veio confirmar para ela aqui e ainda ia explicar. Jesus veio trazer uma explicação. Então, a partir do dia que a gente fica sabendo da verdade, da confirmação, né? Aí a gente toma como vida, né? Tenho certeza que a partir desse dia aqui, a Luísa nunca mais deixou de fazer essa hora, né? Até então ela só não tinha confirmação de Jesus, porque Jesus também poderia estar esperando um momento para fazer essa explicação para ela aqui. Que nessa hora, quando ela fazia, também não é Jesus, quando a gente fala as coisas de Jesus, Jesus não fala que é como se ele estivesse na terra fazendo aqui esse ato. E nessa hora da paixão, quando Nossa Senhora estava sepultando Jesus,
Ele está falando, aí a pessoa assume Nossa Senhora naquele ato. É como se ela tivesse. Então, o que eu entendo aqui, olha, deve saber que cada vez que você a faz, minha mãe se sente como se estivesse em pessoa na terra. Então, também é isso, né? É como se Nossa Senhora estivesse na terra. Então, ao mesmo tempo que é Jesus, quando a gente faz as palavras, os atos dele na terra, né? Nessa hora, é como se Nossa Senhora estivesse na terra. Você está, né, como assim, emprestando ali sua vida, né? Vamos dizer assim, deixando Nossa Senhora assumir também, né? Minha mãe se sente como se estivesse em pessoa na terra e repetir sua vida. Então, a gente está repetindo a vida de Nossa Senhora também, né? Então, ele fala que a gente repete a vida dele e nessa hora a gente repete a vida de Nossa Senhora. E, portanto, recebe ela a glória e o amor que me deu na terra. E eu sinto como se estivesse de novo minha mãe na terra. Olha que lindo. Suas ternuras maternas, seu amor e toda a glória que ela me deu. Por isso te terei em consideração de mãe. Então, nessa hora da paixão, Jesus está explicando que é como se fosse a mãe dele fazendo por ele, né? Dando a glória e o amor como naquele momento que Nossa Senhora estava fazendo, dando essa glória para Jesus. Você está assumindo essa vida de Nossa Senhora nesse momento. E ele sente como se fosse, para ele, é como se Nossa Senhora estivesse repetindo a vida dela, aquele momento, aquele ato, entregando aquela glória para ele, né? Então ele vê em você a mãe dele, né? Então ele olha para você, olha como se ele estivesse vendo Nossa Senhora ali. É o teu reflexo, é o reflexo de Nossa Senhora que vai estar em você ali. Então, abraçando-me, ouvia que me dizia: fico, fico, mamãe minha mamãe. Né? Então, ali ele tá reforçando, né? Que ele tá vendo a imagem da mãe dele ali nela. E que na hora que a gente vai fazendo, né? Na hora dessa que a gente está repetindo a vida de Nossa Senhora. E me sugeria o que fez e sofreu nesta hora a doce mamãe. E eu a seguia. Desde esse dia em diante, não a negligenciei, ajudada por sua graça. Olha que lindo, é isso que eu falei. Então, desde o dia, né, que ela ficou sabendo, que ela teve o conhecimento, a confirmação que Jesus queria essa hora, pela graça, nunca mais ela deixou de fazer, né? Nunca mais ela deixou de repetir, né? Então também eu entendi isso, né? Que às vezes a gente negligencia uma coisa por falta de conhecimento, né? Mas a partir do momento em que Jesus vem confirmar, né? É pela graça, né? A gente tem que a graça de não negligenciar mais, né? A partir do dia do conhecimento. Então, é isso que eu entendi que esse trecho, amém, fiat. Eu vou completar aqui. Eu já tinha até feito o vídeo. Aí eu comecei a pensar mais, né, no trecho e veio mais um esclarecimento, assim, sobre essa parte que Jesus está falando aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Minha filha, não te lamentes, ainda que fosse só uma que deverias estar contente. Vou pular, né, que daí ele tá falando assim, se fosse só uma alma e tal, né? Porque a minha vontade era salvar, ele mereceu por tudo. Deixa eu achar aqui. Peraí. Achar onde é, porque é onde eu entendi outra coisa. Assim serás recompensada, todo o mal, essa parte, ó, todo o mal é daqueles que, podendo, não as fazem. Estas horas são as mais preciosas de todas, pois não são outra coisa que repetir o que eu fiz no curso de minha vida mortal. Então, o que eu entendi aqui? O mal é para aqueles que não, ele falou mais um pouco, né? Daqueles que deveriam fazer e não fazem. Então, por que Jesus está falando que o mal é daqueles? Porque qual que é o propósito nosso para o qual nós somos criados? Não é amar a Deus e ao próximo? Então, por isso que ele fala, se você fez, né?
Ó, minha filha, não se preocupe, mesmo que fosse uma alma, você é essa alma que já escutou. E você faz o bem, se você não corresponde o bem, entendeu? Você está deixando de estar no propósito para o qual você foi criado. Porque se você pode fazer e não faz, você está sendo o mal, entendeu? Por quê? Porque o teu propósito é amar a Deus e a todos, e ao próximo. Nós não somos um só, a humanidade, o católico não é para todos. Então, assim, a palavra católico significa para todos, né? Esse é o significado da palavra católico. Então, ele está falando, se você faz essas horas da paixão, você está assumindo a minha vida, amando, reparando, glorificando a Deus por todos. Então, você está amando a Deus e ao próximo, né? Assim, você está fazendo o bem que Deus está pedindo. Então, é isso. O mal fica para aqueles que não fazem. E se você pode fazer esse bem e você não faz, você é a alma que não está amando a Deus, entendeu? Não sei como é que eu posso explicar isso, é porque eu estava ali e eu estava entendendo melhor sobre isso, né? Então, qual que é o propósito para o qual foi criado? Não é amar a Deus e corresponder à divina vontade? Né? E eu amando a divina vontade e correspondendo, adquirindo a mesma, né? Tendo essa vida de Jesus, eu não estou voltando à finalidade, o propósito, eu estou fazendo bem. Eu sou mesmo essa uma alma que escutou. Por isso que Jesus está falando, o mal é aqueles que estão escutando e não fazem. Né? Fica para essa alma, porque a gente tem o juízo particular, vai chegar lá, se amou, não amou, né? Você não amou. Mas Jesus aqui está sendo glorificado. Ele falou que a alma que faz o bem, mesmo que essas outras todas não amaram, ele recebeu a glória por causa dessa alma, porque a intenção dela, a vontade dela, o merecimento foi, né? Por essa alma a gente está correspondendo, fazendo a nossa, assim, o propósito, né? Para o qual a gente foi criado. É isso, assim, que eu estava pensando ali nessa parte, né? Não sei se eu consegui explicar, eu vou colocar aqui acrescentando, mas eu não sei se eu consegui explicar, tá? Amém, Fiat.